Quem tá feliz hoje à noite faz barulho aí. É isso aí. Quantos de vocês foram abençoados aí pelo louvor do Eliezer e a equipe dele? Dá uma salva de palmas pra galera da banda. É isso aí. Cara, eu quero falar que é uma honra eu poder estar aqui na Rocha Eterna. Eu tenho escutado muito daquilo que Deus tem feito aqui. Na verdade, nós temos uma família que é praticamente a minha família lá de São Paulo, que se mudaram aqui para o litoral e estão congregando com vocês aqui. Então a gente tem escutado bastante do Breno, da Milk, de toda a família deles, aquilo que Deus tem feito aqui na Rocha Eterna. Conhecemos então através dele o pastor Fred, toda a família, e muito obrigado por nos receber. Eu me considero muito privilegiado de estar aqui com vocês hoje, nessa quinta-feira à noite, porque eu sei que Deus tem algo especial para nós hoje. Quem crê nisso? Deus já está fazendo e Deus ainda nem terminou. Então fala para quem está ao teu lado, o Senhor ainda tem muito mais para você. Você tem fé disso? Amém, amém. Cara, antes de a gente entrar na palavra, eu queria rapidamente só falar de algumas... Quem aqui já ouviu falar do Dunamis? Faz barulho, você já ouviu falar do Dunamis? Beleza, então, para quem não ouviu falar do Dunamis, eu lidero um negócio chamado Dunamis. É um movimento para-eclesiástico. Nós não somos uma igreja, mas nós viemos para apoiar a igreja. Nós trabalhamos com os universitários e jovens profissionais. Desde 2008, nós estamos hoje em 150 universidades dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós começamos grupos dentro das universidades para alcançar os futuros líderes da sociedade. E a gente tem visto Deus se mover de uma maneira poderosa. Quando eu era um universitário, eu sonhava em ver um avivamento chegando dentro das faculdades. Quem acha que é uma boa ideia o avivamento chegar nas faculdades? Cara, como seria? Esse era o meu sonho, eu ficava imaginando como seria dentro da faculdade o avivamento. Pessoas sendo curadas, meus colegas que não conheciam Jesus tendo encontro palpável com o poder do Espírito Santo, profético fluindo, pessoas se entregando para Jesus. Cara, eu sonhava com isso e a gente começou isso em 2008, lá no Mackenzie, do Mackenzie lá em São Paulo, começou a se espalhar para outros lugares e hoje é o Dunamis. E a gente tem, eu trouxe dois amigos meus que estão comigo lá no Dunamis, o André Tanaka e o Leal Melo. Vou pedir para eles ficarem de pé lá. Dá uma salva de palmas para esses caras que estão comigo, meus amigos. E cara, a gente realmente se considera muito privilegiado de estar aqui com vocês. Normalmente quando você vai para o site do Dunamis, você pode estar adquirindo os produtos do Dunamis por lá, mas nós trouxemos, e o André e o Leal vão estar lá atrás, e com os produtos do Dunamis. Se você quiser, você pode estar adquirindo. Quando a gente leva isso na estrada, é um preço mais barato que no site. Eu escrevi um livro com minha mãe, chamado Nuvem de Glória, meu primeiro livro, e minha mãe me ensinou a ter amor pelo mover de Deus. Eu cresci no lar cristão e minha mãe foi a pessoa que me fez ficar apaixonado por avivamento. A gente conta histórias de avivamento aqui e também nas nossas próprias buscas por mais de Deus, e o que significa você correr e ter uma vida que corre atrás dessa nuvem de glória. São princípios bem simples, mas bíblicos e poderosos, e também muitas experiências pessoais. Então eu recomendo isso aqui para você. Vai estar lá atrás, o preço promocional de 20, no site está 25. Também, quem aqui curte fornalha? Quem gosta de fornalha faz barulho aí? A gente tem dois fornalhas. O Elias acabou de cantar uma música do fornalha da Laura, mas eu trouxe aqui o fornalha da Zoe. Os da Zoe Lili aqui é um fornalha bem interessante, bem criativo também. E também tem o fornalha do Collective, que também tem os outros líderes de louvor do nosso movimento também. É o mais novo fornalha, está lá atrás. Então você pode estar adquirindo essas coisas lá na saída. Fala bem ao teu lado, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Olha no olho dessa pessoa e fala assim: glória a Deus pela tua vida. Que bom que você é filho de Deus. Fala assim, que bom que teu pai é um pai generoso e você carrega o DNA do teu pai em você. Então isso te faz generoso. Então no final do culto, exerça a tua generosidade.
vai lá na lojinha Dunamis e compra um presente para mim. Em nome de Jesus, amém. Aê. Galera, fica de pé onde você está, fica de pé onde você está. Eu queria orar com vocês antes de nós entrarmos na palavra. Quem está com fome de Deus aí? Cara, Deus tem muito para nós, mas antes de nós entrarmos, eu queria que você fechasse teus olhos. Feche os teus olhos onde você está. Foca no Espírito Santo. Onde você está nesse momento? Esqueça da pessoa ao teu redor, na frente, atrás, do teu lado. Você veio não escutar um pregador. Você não veio escutar uma banda. Você veio ter um encontro com a pessoa de Jesus. Você veio ser impactado pelo Espírito Santo. E nesse dia, nessa noite, deixa eu te falar uma coisa. Não olhe para homens. O Espírito Santo tem tudo aquilo que você precisa. Todas as tuas fontes, todas as nossas fontes estão em Deus. A resposta que você veio procurar, você não vai encontrar por homens. É o Espírito Santo que vai trazer para você. Se Ele escolher trazer através de homens, tudo bem. Às vezes é um momento que você vai estar acompanhando a leitura da palavra e bum, chega a resposta do Senhor para você. Às vezes você já está, eu sei que alguns de vocês só nessa atmosfera de louvor, você já foi tocado. Eu digo que tem mais coisa ainda para acontecer hoje à noite. No final eu sei que mais pessoas ainda vão ser curadas. Eu sei que tem pessoas hoje que estão enfermas. O Senhor quer te curar hoje à noite. Mas não olhe para homens, olhe para o Espírito Santo. Repita comigo: Senhor Deus. Erga suas mãos para o alto e repita bem forte comigo: Senhor Espírito Santo, eis-me aqui hoje. O meu coração está faminto, o meu espírito está pronto, a minha mente está alerta. Fala comigo, Deus. Eu ponho minha dependência em Ti. Todas as minhas fontes estão em Ti. Fala comigo, Senhor. Meus ouvidos estão abertos. Eu preciso de um toque Teu. Vem e aquece o meu coração. Põe tua mão no teu coração agora. Repita comigo: Senhor Deus, renova em mim o primeiro amor. Eu quero me apaixonar por Ti. Me dá um zelo pela Tua presença. Me dá um apreço pela Tua palavra. E renova em mim uma compaixão pelos sofridos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém. Você pode se assentar. Eu queria hoje que você abrisse comigo em Hebreus 12. Eu vou lá em Hebreus 12, nós vamos fazer a leitura hoje de Hebreus capítulo 12. O autor de Hebreus, alguns pensam que é Paulo, outros não têm certeza, nós não sabemos exatamente quem é, mas ele diz aqui no versículo 1: portanto, também nós. Fala para a pessoa do teu lado: isso significa eu e você. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe fora proposta, ou pela alegria que estava adiante dele, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono do Deus Pai. Hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois versículos. Na verdade, eu tenho entendido que, sabe, o Senhor está nos levando como igreja, e eu estou falando igreja, eu não estou me referindo à Rocha Eterna ou à igreja que eu estou pastoreando lá em São Paulo, Monte Sião. Eu estou me referindo à igreja, o corpo de Cristo,
a igreja com o I maiúsculo. O Senhor está nos levando como igreja, e eu diria especialmente a igreja brasileira, em meio a tudo que nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Quantos aqui reconhecem que você, eu, todos nós precisamos de amadurecimento espiritual? Quem aqui reconhece isso? E uma das coisas que eu tenho entendido é que quando eu disse sim para Jesus, Ele me deu algo que é muito mais do que $1 bilhão. Quem concorda comigo? Eu não sei se você já se pegou fazendo isso que nem eu tenho feito ultimamente. Às vezes que eu tenho visto o jornal, às vezes que eu tenho lido as matérias que às vezes causam uma indignação no meu coração da Operação Lava Jato. Eu fico pensando nos valores dessas pessoas que estão roubando os cofres públicos. Eu penso, nossa, mas é muito dinheiro. Eu fico pensando, isso aqui roubou dezenas de milhões, aquele lá roubou centenas de milhões. Se você põe um tanto, tudo junto, não sei quantos bilhões. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes eu fico pensando com isso a gente poderia dar um jeito na crise de saúde pública do nosso país. Quem sabe a gente poderia fazer alguma coisa com relação à educação pública do Brasil e uma série de coisas. Outro dia eu estava assistindo um desses noticiários e eu estava pensando, Deus, nossa, mas é tanto dinheiro que eles estão desperdiçando. E eu senti como o Espírito Santo me convencendo naquele momento que eu assisti a televisão. Você tem algo muito mais do que bilhões e bilhões de dólares. Eu falei, sim, Deus, eu sei que o sangue de Jesus vale mais do que bilhões de dólares, a tua graça vale mais do que bilhões de dólares. E o Senhor começou a falar comigo, quanto tempo mais você precisa para começar então a não desperdiçar e acessar tudo aquilo que o meu filho já pagou na cruz por você? Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas deixa eu tentar explicar esse meu conflito com na verdade, 3 perguntas. A pergunta, na verdade, é: você foi salvo por Jesus? Você está sendo salvo por Jesus? Ou você será salvo por Jesus? Muitas vezes eu faço essa pergunta para a minha própria igreja. Na verdade, eu já fiz tantas vezes que eles já sabem a resposta. E a resposta é sim. Sim, eu fui salvo. Sim, eu estou sendo salvo. E sim, eu serei salvo. Eu fui salvo quando eu disse sim para Jesus. E a graça dele veio e trouxe uma regeneração completa no meu espírito. O meu espírito que nasceu mesmo com o meu nascimento biológico, o meu espírito estava morto, e quando eu disse sim para Jesus, eu fui salvo. Eu estou sendo salvo por Jesus toda vez que eu digo sim ao processo de santificação, aonde a minha mente, fala comigo, metanoia. É o nome desse culto, não é verdade? É o nome do culto? Metanoia. Toda vez que eu digo sim a uma metanoia, eu estou sendo salvo por Jesus. A minha alma está recebendo os benefícios da graça de Cristo. E eu serei salvo. O meu corpo será glorificado em glória ou na segunda vinda de Jesus. Faz sentido, gente? Eu sou feito assim como você, de corpo, alma e espírito. Eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma, e eu serei salvo completamente glorificado no meu corpo depois da segunda vinda de Cristo ou em glória. Faz sentido? E eu estou pensando, Deus, o que o Senhor quer dizer comigo em relação àquilo que Cristo pagou na cruz por mim? E o Senhor começou a falar comigo, o que adianta você receber um cheque de $1 bilhão e você guardar o cheque no teu bolso? Você tem $1 bilhão? Sim, você tem um cheque de $1 bilhão no teu bolso, mas até você ir para o banco, sacar aquele dinheiro, usufruir dos benefícios que aquele valor pode te dar, você continua sendo o dono de $1 bilhão. Mas a diferença é que agora você está usufruindo daquilo que $1 bilhão pode trazer para você.
O que eu estou falando aqui é, muitas vezes nós já dissemos sim para Jesus, mas porque nós não estamos renovando a nossa mente, porque nós não estamos abraçando como deveríamos o processo de santificação, nós não estamos usufruindo de todos os benefícios que a graça de Cristo tem para nós, que vale lembrar, é muito mais do que $1 bilhão. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E cara, eu tenho passado por esse processo onde, sabe, essa música que a gente cantou agora, a última, em teus braços é meu descanso. Toda vez que eu estou aflito, eu tenho que me lembrar, eu tenho que ter minha mente renovada, eu tenho que passar por uma metanoia, eu tenho que me enxergar como o Pai me enxerga. Eu sou um filho amado, eu sou um filho completamente aceito. Quantas vezes nós somos pegos e presos por acusação, porque nós não temos a mente renovada, e nós temos que estar sempre renovando. O que a palavra diz que eu sou? Faz sentido? Você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que a mídia diz que você é, você não é o que a tua família diz que você sempre seria, você é o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz que você é. Quando você se alinha com a verdade e você não aceita e rejeita os outros rótulos, quando você toma propriedade dessa identidade, você está fazendo nada mais, nada menos do que metanoia. Está renovando a maneira de você pensar. Sabe, Romanos 12:2 diz assim que não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Fala comigo, transformação. Então, Paulo está falando em Romanos 12, versículo 2, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. A palavra aí é metanoia. Então ele está falando assim, você já foi salvo, mas a tua transformação carece da tua renovação de mente. Faz sentido? As pessoas pensam que arrependimento é um evento. Eu estava perdido no meu pecado, eu arrependi dos meus pecados, eu disse sim para Jesus, e Ele mudou minha vida. Mudou? Com certeza Ele mudou. Você foi salvo. Agora, para você continuar sendo salvo, você precisa abraçar um estilo de vida de arrependimento. Em outras palavras, arrependimento tem duas facetas. O arrependimento existe como um evento, o arrependimento também existe como um processo. Muitos se arrependem o suficiente para entrar no reino de Deus, mas são poucos os que continuam se arrependendo para vivenciar o reino de Deus aqui na terra. Faz sentido? E é por isso que Jesus orava: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cara, era o desejo de Jesus. O que Jesus veio fazer? Se você for resumir tudo que Jesus fez aqui nessa terra, Ele passou 3 anos no seu ministério público. Nesse ministério público dele, eu diria para você que você pode resumir em 4 ações, as ações de Cristo. Jesus ensinava acerca do reino, Ele pregava acerca do reino, Ele expulsava demônios e Ele curava os enfermos. E em diversas vezes, quando Ele ensinava ou pregava o reino, Ele falava assim: o reino de Deus é assim. Quando Ele curava um enfermo, Ele falava assim: eis que chegou para você o reino de Deus. Quando Ele expulsava o demônio, Ele falava: eis que chegou para você o reino de Deus. O que Jesus estava querendo fazer? Ele estava querendo trazer para as pessoas ao seu redor relances, experiências. Ele estava querendo expor o público, expor o povo judeu para expressões do reino. Ele falava assim: isso que é o reino. Por que ele fazia isso? Porque Ele queria no fundo que eles enxergassem o reino de uma outra maneira. Mas para que eles enxergassem o reino, eles precisavam se arrepender. É por isso que antes de Jesus, aquele que preparava o caminho se chamava João Batista, e ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho. E qual que era a mensagem de João Batista? Metanoia, metanoia. Daqui a pouco está vindo o reino. É melhor você mudar a maneira de você pensar, senão o reino pode passar na tua frente, você não vai nem perceber. Faz sentido, gente? Cara, o Senhor está querendo trazer hoje para nós um amadurecimento. Toda vez que eu estou passando por uma coisa, o Senhor começa a falar assim: muda a maneira de você pensar.
Alinha o teu pensamento na palavra. Como que você se enxerga? Como que você enxerga o mundo ao teu redor? Como que você enxerga o teu Deus? Eu diria essas 3 coisas são as 3 coisas que nós precisamos focar. A maneira, sabe, tantos de nós temos uma ideia de Deus, uma mentalidade acerca de Deus que está errada. Sabe, o Senhor está querendo trazer para nós hoje uma metanoia, um alinhamento de como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos a nós mesmos e como nós enxergamos o mundo que nos cerca. Jesus, ele estava constantemente trazendo o reino de Deus. Ele estava tentando ensinar o povo: se arrependa, para você entender que esse aqui é o reino de Deus. Faz sentido, gente? Jesus estava querendo falar assim: não espere que o reino de Deus venha como se fosse um cavalo, um bando de cavaleiros, soldados militares fortes que eles vão acabar tomando aqui o Império Romano e matando todo mundo, e estabelecendo a República de Israel. Não. O reino de Deus não é dessa maneira. Sabe, eu quero falar para você que se você carrega o reino de Deus dentro de você, você carrega muito mais do que $1 bilhão dentro de você. O que a gente precisa é Deus. Quando eu abraço metanoia, é a mesma coisa de eu pegar esse cheque, levar para o banco, sacar e usufruir dos benefícios. Faz sentido? Você tem tudo o que você precisa quando você tem Jesus dentro de você. Quando você entende que você já foi salvo, quando você diz sim para você continuar sendo salvo, santificado, enquanto você está aqui nessa terra, você está usufruindo aquele sacrifício de Cristo. Eu não sei você, mas eu quero, sabe, eu não quero desperdiçar o sofrimento do meu irmão mais velho, Jesus. Eu quero fazer valer todo o sofrimento que ele passou por mim naquela cruz. E sabe, uma das coisas que eu tenho entendido é quando eu disse sim para Jesus, eu comecei, que nem Hebreus está falando, numa corrida. Eu e você, nós estamos correndo essa corrida, e Ele está querendo que nós venhamos terminar a corrida, assim como Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Quem aqui quer terminar bem? Gente, deixa eu falar uma coisa. Você está assistindo o jornal que nem eu estou assistindo o jornal. Eu conversei hoje mesmo com um dos meus discípulos, um filho na fé. Eu falei: sabe, a coisa doida é que se você for olhar todos esses empresários que estão presos na Lava Jato, todos esses que estão envolvidos, alguns ainda nem estão presos, todos esses políticos que estão envolvidos na Lava Jato, assim, alguns deles, eu creio que entraram na sua carreira política, na sua carreira empresarial, com maldade no coração, com egoísmo no coração, mas eu me recuso a acreditar que todos eles entraram dessa maneira. Alguns deles entraram com um sentimento de: eu quero fazer o bem para alguém. Quem sabe era fácil eles começarem com aquele valor moral, com aquela com a ética e com o sistema de valor de eu quero fazer bem. Mas ao longo da caminhada, o ambiente, o sistema foi corrompendo algo que inicialmente era bom. Faz sentido? Deixa eu falar. É fácil você começar bem com Jesus. O difícil é você terminar bem com Jesus. Eu sou jovem, pelo menos eu gosto de me ver como uma pessoa jovem. Eu estou no ministério há um pouco mais de, sei lá, talvez quase 15 anos. Sabe, eu considero que eu estou começando. Eu estou imaturo, eu estou aprendendo ainda. Para mim é fácil, eu olho, às vezes as pessoas falam comigo: Theo, você tem muito gás, cara, você tem muito zelo, você tem a paixão. Eu falei: também, eu acabei de começar. Quando você começa uma corrida, você está com todo o gás. A minha pergunta é: como que eu vou terminar bem? Eu não quero ser mais uma estatística de um pastor evangélico que lá atrás no Dunamis aquele negócio era de verdade. Hoje em dia eles meio que se perderam. Eu não quero ser essa estatística. Eu não sei você, mas eu não quero que você também seja essa estatística. Quando você disse sim para Jesus, eu duvido que aquele dia que o pregador falou: ei, Jesus está aqui, Ele quer te dar um futuro, Ele quer te dar uma razão para viver, sai da tua cadeira e vem para frente, vem nascer de novo. Eu duvido que você saia da tua cadeira falando assim: Jesus, eu vou, mas um dia eu vou me afastar. Você não falou isso. Você falou: Jesus, eu vou e eu espero que tudo dê certo, eu quero ir até o final contigo. E deixa eu falar uma coisa: é da vontade de Deus que você termine bem a tua corrida. Eu quero que você saiba algo, que Jesus quer mais do que você termine bem a tua corrida. E aqui, o autor de Hebreus, ele está falando aqui: todos nós, uma vez que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha,
nós estamos correndo essa corrida, vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha para que nós venhamos correr bem. Hoje eu quero falar com você sobre 3 pontos de como você pode correr bem a tua corrida. Fala comigo, 3 pontos. Se estiver anotando, anota aí, 1, 2, 3. Se você não estiver anotando, eu vou falar para vocês como se você fosse a igreja que eu pastoreio. Eu posso me sentir em casa aqui, gente? Tudo bem se eu me sentir em casa? Que nem se eu estivesse lá em São Paulo. Deixa eu falar, lá em São Paulo eu falo assim, ó, se você estiver anotando, anota aí, 1, 2, 3. Se você não estiver anotando, anota aí também, 1, 2, 3. O que eu estou falando hoje é como terminar bem a tua corrida. Quem aqui quer terminar bem a tua corrida? O dia que você disse sim para Jesus, você já largou numa corrida. Talvez você nem sabia disso, mas hoje você está sabendo. Deixa eu falar, tem uma notícia para você. Você está numa corrida. Vira para quem está do lado e fala assim, ó, você está correndo uma corrida. Fala assim, ó, você talvez nem sabia, mas você está correndo uma corrida. Três pontos de como você pode terminar bem a tua corrida. Vamos lá. Primeiro ponto, você precisa correr com as gerações em mente. Correr com as gerações em mente. Eu vou explicar isso, mas olha só comigo no versículo que nós já acabamos de ler. No início do versículo ele fala nós, e você virou para o teu amigo do teu lado, você falou, isso significa eu e você, uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Fala comigo, nuvem de testemunhas. O que significa esse tal de nuvem de testemunhas? Se você for pegar aqui o contexto daquilo que o autor está escrevendo no capítulo 11, o capítulo anterior, ele está falando sobre heróis da fé. Ele está falando sobre pessoas como Enoque, o cara que andava com Deus e nunca morreu e Deus o tomou. Ele está falando sobre pessoas como Abraão, o patriarca, Isaac, Jacó. Ele está falando até de Gideão. Ele está falando de Raabe, a prostituta que foi usada por Deus uma vez que ela foi redimida. Ele está falando de pessoas que foram e pagaram preço. Isaías, alguns deles foram torturados, outros foram martirizados, outros foram até cerrados em meio pelo evangelho, porque eles tinham suas vistas em algo que era eterno. Eles tinham uma visão de fé. Não conseguiam enxergar fisicamente, mas eles sabiam que a glória deles era uma coroa incorruptível, eterna. Faz sentido, gente? Isso aqui são pessoas que nós temos como heróis. E esse autor de Hebreus, ele está falando assim, olha, diante de tudo que eu descrevi, esses heróis da fé, você está rodeado por essas testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunha? São os heróis da fé. São pessoas que correram e terminaram bem. Pessoas que hoje estão em glória, mas estão como numa arquibancada celestial. Sabe, eu aprendi bem cedo na vida que você não pode subestimar o poder de uma arquibancada. Quem aqui gosta de futebol, levanta a mão. Tá bom, tem algum São Paulino aqui, São Paulino, glória a Deus, vai ter avivamento, já consigo sentir. Tem corintiano aqui? Tudo bem, beleza, depois a gente faz um apelo para libertação, a gente vai ministrar vocês. Deixa eu falar uma coisa para você, eu nasci e cresci do lado do estádio do Morumbi. Eu não tinha outra opção, eu acabei São Paulino. E graças a Deus, não fique com inveja de mim. Gente, quando eu era jovem, ou melhor, ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu lembro com 14, 15 anos de idade, eu tinha um primo meu, que era uns 4, 5 anos mais velho do que eu. O cara já estava na faculdade, ele era um atleta, jogava basquete, aquele cara assim que sempre estava em forma. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Theo, vamos correr a São Silvestre. Todo mundo aqui conhece São Silvestre, né? Tá, São Silvestre, tá bom. Eu falei, você tá maluco, cara, que eu vou correr São Silvestre? Aí ele falou assim, não, você joga bola, você pelo menos pensa que joga, vamos lá, vamos correr a São Silvestre, você consegue dar conta. Eu tô treinando, mas eu sei que você também é tativo, a gente consegue. Eu falei, cara, eu não consigo. Você consegue, você tá treinando direto, mas cara, você é um atleta, eu tento. Ele falou, não, você consegue.
Ele ficou insistindo tanto que um dia, mais ou menos 3, 4 dias antes da corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro, logo depois do Natal, ele chegou e falou para mim, ó, não tem opção, você vai correr comigo a São Silvestre. Eu falei para ele, cara, mas eu nem fiz a inscrição. Ele falou, não tem problema, cara, você entra lá no meio do bolo, lá, sai correndo lá que nem, eles chamam o pessoal de gato, né? Você entra que nem um gato lá, corre. Eu falei, gato eu já sou, né? Então não tem problema, vamos correr, cara. E ele falou, vambora, cara. Tinha 16, 15 anos, eu acho. Daí chegou lá no dia da São Silvestre, 31 de manhã, dia 31 de dezembro, a gente foi lá para Paulista. Se você não é muito familiarizado com a São Silvestre começa na Paulista, ela dá uma volta pelos alguns marcos lá em São Paulo, pelo centro, e depois ela volta e termina na Paulista. O total do trajeto é mais ou menos 15 quilômetros. E eu nunca tinha corrido 15 quilômetros na minha vida. Eu achava que humanamente isso era impossível. E eu pensei, eu não vou conseguir. E ele falou, você vai conseguir. Então eu estou lá pela primeira vez na São Silvestre. Eu estou lá no meio daquela multidão para largada. E tem lá o DJ tocando. Você já viu a São Silvestre na televisão? Todo mundo com a fantasia, estava todo mundo fazendo uma folia, uma festa. E tinha alto-falante, a Globo lá, a mídia. E cara, eu tô acendendo aquela adrenalina. Eu falo, caraca, isso aqui é demais. E o meu primo falou assim, você vai conseguir. Eu falei assim com ele, cara, é o seguinte, eu acho que eu não vou, mas vamos fazer uma estratégia. Ele falou, não vamos nem pôr uma estratégia, porque psicologicamente, se tiver uma estratégia, você não vai conseguir. Eu falei, cara, é o seguinte, o momento que eu não conseguir, eu vou cair de canto, vou pegar um táxi e eu volto pro carro. Eu te espero lá. Ele falou assim, não, mas você vai conseguir. Ele estava me encorajando, ele estava me impulsionando. O cara estava lá do meu lado, como o meu torcedor, minha arquibancada. E eu comecei, cara, tá bom então, eu vou correr. Deus soou a buzina, saiu todo mundo correndo, o primeiro quilômetro, é tudo uma farra, um barulho, é música, parece uma balada ambulante, todo mundo correndo, e é tanta adrenalina que você nem sente, o primeiro quilômetro já passou. Passou o primeiro quilômetro, chegou no segundo quilômetro, eu comecei já a sentir um pouco de cansaço, e eu pensei, cara, eu falei, eu vou parar, já deu 2 quilômetros, já é bastante, né, 2 quilômetros. Ele falou, não, só tem mais 13. Eu falei, não, eu vou parar. Não, você não vai parar, 12. Ele falou, cria vergonha na tua cara, mano. 2 quilômetros, cara, como que você acha que você joga bola, você não consegue correr mais do que 2 quilômetros? Eu falei, tá bom, então eu vou correr um pouco mais. Corri 3 quilômetros, eu pensei, cara, 3 quilômetros, já deu, né? Ele me insistiu, eu fui até o 5º quilômetro. Quando eu pensei, tá bom, 5º quilômetro, ele falou assim, você não para antes de 5. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, pela honra própria, você não pode parar. Eu fui, passei pelo 3º, passei pelo 4º quilômetro. Quando eu cheguei no 5, eu falei, e agora? Ele falou assim, você tá bem, você consegue. Eu já tava com aquelas pontadas, sabe? Você já sentia aquelas pontadas aqui, sabe? Parecia que tinha um moleque nas minhas costas com um canivete assim, E eu mano, não aguento mais. Ele falou assim, isso aí é passageiro. Daqui a pouco você nem vai mais sentir as pontadas. Eu falei, cara, eu nunca corri 5 quilômetros na minha vida, cara. Ele falou assim, vamos passar. Eu continuei correndo, ele falou assim, vamos lá, mais. Eu corri 6 quilômetros, eu falei, 6 quilômetros. Ele falou assim, 6 é o número da besta, você não pode parar aqui, você tem que continuar. Eu falei, tá bom, então mais 1 quilômetro. Eu cheguei no 7º, eu falei, agora é o número da perfeição, tá perfeito para eu parar. Ele falou, não, tá perfeito para você continuar. Então a gente continuou um pouco mais, 8 quilômetros. Cara, quando eu cheguei no quilômetro 9, ele falou para mim assim, meu primo, eu tô querendo parar. E o meu primo, ele já poderia estar quase terminando, porque o cara estava em forma. Mas ele escolheu correr devagarzinho do meu lado para me encorajar. E ele estava falando assim para mim, vai que você consegue. Eu falava, meu Deus, velho. E ele falava assim, você já passou 7 quilômetros, cara, você consegue. Quando eu cheguei em 8 quilômetros, ele falou para mim, você já foi mais que a metade. Eu parei para pensar, é verdade, cara. 15, metade de 15 é 7,5. Eu estou em 8, eu passei na metade. Eu falei, uau. Ele falou assim, de agora em diante é ladeira abaixo. Eu burro acreditei, falei, beleza. Continuei correndo, cara. 8 quilômetros, 9 quilômetros. E ele falou para mim assim, cara, você só pode parar depois de 10. Eu falei, cara, ninguém que eu conheço conseguiu correr mais do que 10 quilômetros, a não ser meu primo. Ninguém na minha classe corre mais do que 10 quilômetros. Eu pensei, cara, já tá bom. Eu cheguei para correr 10 quilômetros. Quando eu passei a marca de 10 quilômetros, eu falei, cara, 10 quilômetros, vou pegar o táxi. E daí ele falou assim, cara, se você já correu 10, só falta 5.
Quem aqui malha e corre na esteira? Quem aqui já malha e corre? Você não tem esses diálogos com você mesmo da cabeça? Corre um pouquinho mais, mas você já correu. Eu estava tendo isso, só que o meu primo estava tendo esse diálogo comigo. Cara, quando eu passei 10 quilômetros, eu pensei, cara... Ele falou assim, só mais 5. Eu falei, tá bom, então eu vou até um pouco mais, só porque você está insistindo. Ele falou assim, cara, eu tô aqui do teu lado, eu vou terminar junto com você. Eu tô aqui com você, você vai até o final. Eu falei, beleza, então vamos lá, mais um. Corri 11 quilômetros. Quando eu cheguei no 11, eu falei, pronto, né? Ele falou, não, um pouquinho mais. Eu cheguei, tá bom, 12 é o governo de Deus. Aqui já tá bom, já tô bem evangélico, vou parar com esse negócio. Ele falou assim, cara... 12 quilômetros é demais, só falta 3. Só que se você conhece São Silvestre, você sabe que a partir do 12º quilômetro começa a Brigadeiro Luiz Antônio. Você sabe o que eu estou falando? A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio é tipo uma subida de 3 quilômetros que parece que é um inferno na terra. Não é o céu na terra, é o inferno na terra. Aquele negócio subindo e falou assim, cara, agora chegou a Avenida Luiz Antônio. Deixa eu ver se você consegue, cara. Eu falei, não, cara. Ele falou assim, não, você consegue, você chegou até aqui, você consegue. Eu falei, cara, vambora então, estamos aqui, vambora. Eu comecei a subir, ele falou para mim assim, ó, você acha um ritmo, você olha para tua frente, você não se distrai, foca e vai embora. Quando você menos esperar, a subida já terminou. Eu falei, tudo bem. E eu comecei, e ele, quando de repente ele estava do meu lado, ele olhou para mim e falou, você tá bem, cara? Eu falei, tô bem, eu acho. Eu olhei para ele, eu vi que ele começou a ficar um pouco... Ele estava um pouco cansado, eu achei estranho. Você tá bem? Você, tô só com uma puxadinha aqui, mas eu tô bem. De repente, eu comecei a sentir, que depois eu fui descobrir que é um hormônio de endorfina, que você começa a sentir bem, você começa a sentir um gás, e vários hormônios começam a entrar no teu sistema. Quem já experimentou isso? E cara, eu comecei a sentir que eu podia correr mais uma, São Silvestre. Eu comecei a falar assim, cara, eu falei para ele, eu tô muito bem. Eu tô muito bem. E daí eu comecei a ver que eu comecei a ter um outro gás. Eu comecei a pensar em ti, cara, eu sou invencível. Eu pensei, cara, eu pareço um Robocop. Eu tô aqui tipo uma máquina. Eu olhei pra ele e falei assim, vamos, cara. Ele olhou pra mim assim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu não sei o que aconteceu, eu tô bem agora, mano. E eu comecei a acelerar o passo. Ele começou, eu tô pegando uma coisa, meu, larga a mão de ser frouxo aqui, vambora, mano. E eu comecei a encorajar ele, e ele começou a correr e falou assim, tá bom. Daí ele começou a ficar um pouco bravo comigo, assim, tipo, mano, beleza. Acho que na cabeça dele tá pensando, cara, eu fiquei com ele a corrida inteira, e agora ele tá bem e eu não tô bem aqui no momento mais difícil. Daí eu comecei a correr, ele também começou a acompanhar. A gente foi subindo, chegando no final da Brigadeiro Luiz Antônio. Você tem que entender uma coisa, quando você chega lá no final da Brigadeiro Luiz Antônio, você vira à direita na Paulista, você tem mais uns 500 metros, e daí você já chega então para a linha de chegada. E eu tô olhando, eu tô conseguindo já enxergar já o final da subida, eu já tô vendo a Paulista, eu já tô sonhando com eu cruzando a linha de chegada. E daí veio um pensamento na minha cabeça: e se eu ganhar do meu primo? Daí veio outro pensamento: cara, isso é muito mancado, velho. O cara tá com você o tempo inteiro, você sabe que ele corre muito mais do que isso. Ele ficou te encorajando, agora você vai querer ganhar dele? Daí eu fiquei pensando, mas cara, hoje à noite vai ter um culto da passagem do ano na igreja. E vai estar uma galera lá, eu vou poder falar para todo mundo, eu ganhei do meu primo. Eu vou poder tirar onda pro resto da minha vida, que eu ganhei do meu primo. Ganha do teu primo. Daí o anjo falava, não faça isso, isso é errado. Daí o capetinho falava, vai lá, ganha teu primo. Daí o anjo falava assim, não, isso aí não é errado. O que Jesus faria? Não, na verdade ele não falou isso, mas eu tô pensando nessas coisas, eu tô olhando, eu falo assim, eu decidi, antes de entrar na Paulista, eu decidi, é errado, eu não vou fazer isso. E eu continuei correndo e olhando pra ele, você tá bem? Ele falou, tô bem, cara. Então vamos lá, a gente vai terminar. E a gente virou e fez a direita na Paulista. E quando eu fiz a direita na Paulista, eu não imaginava encontrar o que eu encontrei. Eu encontrei uma avenida completamente livre para eu correr. E na minha direita, na minha esquerda, tinha uma torcida. O pessoal estava perto do alambrado, todo mundo gritando. E todo mundo falava assim, vai japonês, vai japonês, vai japonês, vai japonês. Cara, aí que eu
Entendi o poder da arquibancada. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando você tem pessoas torcendo por você, você abre mão das suas limitações, você não está mais consciente das resistências, da tua fraqueza, porque aquela motivação que vem da arquibancada, os caras nem me conheciam, os caras estavam lá, vai japonês, eu esqueci do meu código de ética. Eu olhei para ele e falei, fui! Saí no gás e ele falou assim, não! Ele saiu correndo atrás de mim, deu um gás atrás de mim, fui eu e ele, daí começou aquele pique para uns 300, 400 metros, 2 japoneses assim, ó, tipo ninja, 2 ninjas assim, ó, e daí de repente a galera falava assim, vai japonês, todo mundo, vai japonês, eu tô pensando, qual japonês, eu ou ele? Cara, no final de tudo, eu cruzei a linha de chegada antes dele, eu ganhei, ele olhou pra mim, depois que ele cruzou, eu falei assim, cara, não acredito que você fez isso comigo. Muita mancada que você fez comigo. Até hoje eu tiro onda com ele, que eu ganhei dele. Mas aí que eu comecei a entender o poder da arquibancada. Aqui o autor de Hebreus está falando assim, você está correndo essa corrida com uma arquibancada celestial. E talvez nessa arquibancada celestial ele está falando para você, vai! Corre, não desista, não para, vai mais fundo, vai mais forte, não para. Eu não sei quem está na tua nuvem de testemunho. Outro dia eu estava pensando, quem estaria na minha arquibancada? Eu sei que se eu olho para Hebreus 11... eu vou ler um relato de nomes que eu e você já escutamos na escola dominical, nas pregações de igreja, tantas histórias e exemplos desses heróis da fé. Mas para chegar um pouco mais no nível e no âmbito pessoal, quem está na tua arquibancada? Eu sei que minha mãe, ela ainda está viva, mas um dia que ela for, ela estará na minha arquibancada. Sabe, foi o meu avô que veio como missionário do Japão ao Brasil, que passou para minha mãe o amor pelo Evangelho, que ensinou quem era Jesus para minha mãe, que na sua vez nos ensinou como filhos quem era Jesus, algo que ela recebeu do seu pai. O meu avô, reverendo Hayashi, ele está na minha arquibancada. Ele está lá falando, vai, Theo, não desista. Faz valer a pena aquilo que eu abri mão no Japão para vir buscar numa terra desconhecida chamada Brasil. Existe um jovem britânico chamado Barclay Buxton, que um dia numa praça pública em Osaka, no Japão, ele ficou de pé e junto com uma banda cantou músicas em inglês. Os japoneses vinham para escutá-lo, e daí pela primeira vez na vida do meu avô, ele que era um daqueles jovens naquela multidão em praça pública, ouviu falar da história de Jesus Cristo. Barclay Buxton é a razão por que eu estou aqui hoje. Ele está na minha arquibancada no céu. Barclay Buxton foi chamado para o ministério missionário, e quando uma vez em 1904, numa conferência, ou congresso lá em Londres, chamado Keswick Convention, um congresso, uma conferência de missões, o pregador perguntou, quantos aqui querem entregar a sua vida para uma nação? Ele, juntamente com centenas de jovens britânicos, levantaram a mão, ele chorou, veio para frente, se ajoelhou no altar, e naquele dia, em 1904, ele levantou um clamor e falou assim, Deus, me dá o Japão. Keswick Convention era uma conferência que pertencia a um ministério chamado Church Mission Society, cujo fundador era o membro do parlamento britânico chamado William Wilberforce, que foi o cara que começou com a abolição da escravatura na Europa e depois foi para a América do Norte e por fim a América do Sul. William Wilberforce está na minha arquibancada. O que eu estou querendo dizer com tudo isso?
Você não conhece Jesus. Você não se alistou nessa corrida simplesmente porque você disse sim. Alguém disse sim para uma outra pessoa dizer sim, para uma outra pessoa dizer sim, para uma outra pessoa dizer sim, para perguntar para você: você quer falar sim? Em outras palavras, a tua corrida não diz respeito a só você. Corra com as gerações em mente. Tem pessoa que morreu para eu ter o Evangelho. Tem pessoa que sangrou para eu poder ter o Evangelho. Tem pessoa que chorou para eu experimentar a graça de Cristo. Tem pessoa que jejuou para eu conhecer o amor de Jesus. Faz sentido? Corra com as gerações em mente. Você não corre com a sentença da vitória ou da derrota só na tua cabeça. Você corre e tem pessoas que estão na arquibancada falando: vai, corra, faz valer as minhas lágrimas, vai e corra, vai fazer valer o meu suor, não desperdice o meu sangue, não desperdice o meu tio que foi um mártir e um missionário que alcançou a terra do teu bisavô. Por favor, corra e faça valer a pena. Às vezes nós temos uma mentalidade tão individualista. Às vezes nós temos uma mentalidade que a única coisa que nós enxergamos é: Deus, se um dia eu me afastar e ter que levar na cabeça, o problema é meu. Não, o problema não é teu. Não, na verdade é teu. É teu e também vai afetar o sacrifício de muitas outras pessoas. Eu quero correr de uma maneira que vou fazer valer o sacrifício de pessoas que passaram atrás, que foram antes de mim e passaram bastão de uma geração para outra geração, para outra geração. E hoje, faz tua mão, faz assim com tua mão. Você carrega um bastão. Você carrega um bastão. Esse bastão passou na mão de outras gerações. Eu não sei se você gosta, que nem eu gosto, da prova das Olimpíadas 4%. Sabe o que eu estou falando? Nós tivemos agora aí Rio 2016, 4%. Uma das coisas que eu fico observando 4%, talvez você nunca parou para observar isso, mas quando a pessoa começa a correr o 4%, o primeiro corredor, 0 metros a 100 metros, ele corre com todo gás. Tem um cara lá que está esperando para pegar o bastão, ele vai lá e passa o bastão. O segundo corredor pega, ele corre dos 100 metros aos 200 metros. Ele corre lá e passa para o terceiro corredor que pega o bastão e vai correr dos 200 aos 300. Agora, para observar quando o terceiro corredor está correndo, os outros dois corredores. Os dois que já correram. Outro dia eu estava vendo na televisão e estava tendo uma daquelas, a câmera deu um zoom out, você conseguia ver o estádio inteiro, e eu vi os dois atletas que correram antes. Eles estavam ofegantes, estavam com a mão no joelho, estavam agachados, tentando recuperar o ar, só que eles estão olhando para aquele cara, e eu pensei, eles estão pensando: é melhor você correr bem, é melhor você não deixar esse bastão cair no chão, cara, é melhor você acelerar o teu passo, meu querido, para fazer valer a pena todas as manhãs que eu acordei às 6 horas da manhã para treinar, para fazer valer a pena todas as viagens que eu fiquei longe da minha família para competir. Finalmente nós chegamos nessas Olimpíadas, e não é agora que você vai tropeçar e cair. Agora, não é só aqueles outros dois que correram que estão olhando, tem um outro cara lá na frente que ele está esperando. É o cara que ainda nem pegou no bastão, ele estava lá, ele está falando: vem, corre, e ele está se preparando. Deixa eu falar uma coisa, quando você está correndo com as gerações em mente, não são só as gerações passadas, são as gerações futuras. Eu estou pensando no meu filho enquanto eu prego. Meu filho de 1 ano e 5 meses que está lá em São Paulo. Eu quero que ele olhe. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, eu falei assim: eu quero que o meu filho olhe para mim. Ele fala assim: pai, eu tenho orgulho daquilo que o Senhor fez, eu amo o ministério. Eu não quero que o meu filho seja mais uma estatística como qualquer filho de pastor. Pessoas pensam: filho de pastor é problemático. Não, eu quero correr de tal maneira que o meu filho olha e fala assim: pai, eu quero pegar esse bastão, dá para mim esse bastão, pai, que eu quero continuar correndo essa corrida. Eu quero fazer valer a pena aquilo que a avó fez, aquilo que o bisavô fez, aquilo que Barclay Buxton fez, aquilo que William Wilberforce fez. Dá para mim esse bastão que eu vou correr. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente fala sobre avivamento.
A gente fala sobre uma reforma, e eu falo para você, avivamento genuíno. Sabe, as pessoas falam, o Brasil está no avivamento. Eu falo para, quem sabe, às vezes a maneira que você enxerga o Brasil pode estar no avivamento. A maneira como eu enxergo, existem 3 fases para um avivamento. Para mim, o Brasil passou por 2 das 3 fases. A primeira fase do avivamento é quando os santos são despertos. É o momento onde a igreja volta ao primeiro amor. Eu lembro que em muitos instantes já a nação brasileira, a igreja cristã brasileira já passou por isso. Essa é a primeira fase do avivamento. A segunda fase do avivamento, depois que os santos são despertos, que a igreja volta ao primeiro amor, é que a igreja fala, a gente não consegue conter esse amor só por nós, seria egoísmo. A gente não pode deixar esse mover de Deus só dentro das 4 paredes da igreja. A gente tem que levar para fora. E daí você começa a levar o evangelho para o perdido. A segunda fase do avivamento é quando existe uma colheita. Os perdidos vêm para a casa do Pai. Mas deixa eu falar, a terceira fase do avivamento é quando o reino de Deus não está só presente na igreja, e não é só uma expressão do perdido vindo para a casa do Pai, mas quando um avivamento ele culmina numa reforma social, onde a sociedade passa a refletir o céu. Deixa eu falar uma coisa, um sinal de avivamento genuíno, ou de um avivamento que completou o seu ciclo, é quando nós tivermos o nosso sistema público de educação no mesmo nível que nossos colégios particulares. É quando nossa sociedade for mais justa, a tal ponto que a pessoa que vai procurar saúde pública, ela encontra a mesma qualidade do que uma saúde privada. Faz sentido? A sociedade reflete o avivamento. E eu creio que Deus está nos levando para justamente isso. E eu creio que as pessoas falam, mas olha o Brasil. Deixa eu falar, é melhor assim do que tudo coberto, porque sempre estava existindo. É melhor Deus trazer à tona e permitir, não, mas a gente vai sofrer economia. É o fruto disso, mas são as dores das consequências que nós passamos. Mas é melhor a gente passar por um remorso que vai nos doer, para depois nós reerguermos e termos uma sociedade a refletir mais o reino de Deus, do que ficar deixando tudo isso e ficar maquiado, a gente pensar que a gente está bem quando a gente não está bem. Faz sentido? Quando a gente tem um câncer dentro da sociedade brasileira. E eu estou olhando e falando assim, Deus, eu quero viver de tal maneira que nós viemos experimentar esse avivamento genuíno. E quando você começa a olhar, sabe, o que significa eu correr? Sabe, eu tenho que falar assim, Deus, eu quero passar. Sabe, quando a gente fala assim, avivamento. E o Senhor começou a fazer uma pergunta para mim lá atrás, quando eu comecei a pensar sobre Dunamis. Eu quero fazer esse negócio chamado Dunamis. O Senhor fez uma pergunta para mim. Você realmente quer fazer isso? Eu falei, quero. É o quê? Pai, é um avivamento que vai culminar numa reforma. E Deus começou a me lembrar que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E o Senhor fez uma pergunta para mim, você acha que aquilo que eu quero fazer é grande? Sim, Deus, eu acho que é muito grande. Você acha que aquilo que eu quero fazer é algo muito forte, muito amplo? Sim, Deus, muito forte, muito amplo. Você acha que tudo aquilo que eu quero fazer consegue ser comprimido dentro de uma geração ou de uma vida? Eu falei, como assim? Qual que é a idade média de um brasileiro hoje? 72 anos de idade. Você acha que o que Deus vai fazer é só limitado a 72 anos? Eu falei, não. Então a pergunta seguinte é, você está disposto a plantar algo que você não vai colher? Porque se você não estiver disposto a plantar algo que você não vai colher, não venha falar de avivamento ou de reforma. Faz sentido? Você pode falar de crescimento de igreja. Você pode falar de um crescimento de uma denominação. Você pode falar de um congresso que ficou muito legal, bombado. Você pode falar de uma onda de gospel, ou de música evangélica, ou de moda evangélica, ou de qualquer coisa de evangélico. Mas não vem falar de avivamento ou reforma se você não estiver disposto a semear algo que você não vai colher. Porque muitas vezes nós estamos falando, Deus, eu não vou semear algo tão profundo, porque eu quero me assegurar que eu vou estar vivo para colher aquilo que eu semeei. Porque eu quero semear, eu quero regar, eu quero falar para todo mundo, vê como está crescendo, porque eu estou regando, porque eu estou regando, porque eu estou regando. E eu quero falar, eu estou colhendo e eu quero usufruir do fruto daquilo que eu colhi. Deus falou assim, não, meu avivamento, meu mover é mais do que 72 anos. Sabe, hoje eu tenho a plena consciência que eu estou construindo algo que talvez eu nunca vou ver o resultado disso.
Eu tenho a plena consciência que eu estou construindo algo que talvez os filhos dos meus filhos vão usufruir daquilo que eu estou semeando. E para mim isso tem a ver com quanto eu consigo abrir mão do meu ego. Faz sentido? Então o cara entra pro mandato dele, ele quer fazer tudo em 4 anos. O cara quer plantar, colher, ele quer usufruir de tudo em 4 anos. Daí o outro cara tem que pegar e começar do zero. Deixa eu falar uma coisa, cara. O que Deus quer fazer na tua vida é mais do que a tua geração. Tenha uma visão para os teus filhos. Tenha uma visão para os teus netos. Feche teus olhos agora. Se você tem filho, levanta tua mão. Eu diria que 70% das pessoas têm filho aqui. Pode abaixar. Continua com os teus olhos fechados. Eu quero que você imagine o teu filho servindo a Jesus. Eu quero que você imagine o teu neto chorando aos pés da cruz, se entregando, falando: Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho. Essa vida um dia vai passar. E sabe de uma coisa? Eu quero dar uma boa educação para o meu filho. Eu quero que o meu filho estude muito bem. Eu quero que o meu filho trabalhe muito bem. Eu quero que o meu filho venha conquistar coisas aqui na terra. Mas eu sei que o meu filho não vai levar nada dessa terra para a eternidade. E se nós, como pais, como avós, pudéssemos ter um sonho de falar que o meu filho carregue um valor pela eternidade em seu coração, que eu venha ensiná-lo que as coisas que são mais valiosas são as coisas que ele não consegue levar para fora dessa terra. E se eu o louvasse, não só por pegar uma boa nota na escola, mas filho, você realmente está cultivando um relacionamento com Jesus. Teu coração está pegando fogo pela presença do Espírito Santo. Parabéns. Você me traz orgulho, filho, toda vez que eu vejo você amar o próximo como a si mesmo. Toda vez que eu vejo você se entregar no altar em adoração, você me traz orgulho. E se nós tivéssemos essa visão? Você pode abrir seus olhos. É mais fácil você olhando a próxima geração, sonhando para a próxima geração, tendo visão para a próxima geração. É mais fácil você correr para terminar bem. Você está com o teu bastão na mão e está pensando: é melhor eu correr bem, porque isso vai afetar a maneira como o meu filho vai enxergar a pessoa de Jesus Cristo. Faz sentido? Número 2, corra com a memória viva. Fala comigo: corra com a memória viva. João 14, 26, abre lá comigo. João 14, 26 diz assim: aquele Consolador, o Espírito Santo. Eu vou deixar você abrir lá. João 14, versículo 26. Isso aqui é Jesus. Ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele está falando aquilo que o Pai vai fazer. Aqui é um dos versículos que você vê a harmonia perfeita da Trindade. É Jesus reconhecendo a ação do Pai através do Espírito Santo. Ele diz no versículo 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, fala comigo, Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará, fala comigo, o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. É isso que Jesus falou. Olha só o que mais que ele fala que o Espírito Santo vai fazer. Ele fala assim: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Fala comigo: o Espírito Santo vai me lembrar das palavras e do toque de Jesus na minha vida. Quais são as duas funções primordiais do Espírito Santo? Ele te ensina todas as coisas. Isso aqui é o que Jesus está falando. Jesus está falando que o Espírito Santo vem para te ensinar todas as coisas e vem para te lembrar daquilo que ele já falou para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você sentiu o toque do Espírito Santo? Eu estava com um jovem há uns meses atrás, ele falou para mim assim: pastor,
Ora comigo, cara, eu estou tentando me livrar desse pecado e eu caio nesse pecado, daí eu me arrependo, eu peço perdão, eu confesso o pecado, e eu falo para mim mesmo, eu não vou fazer mais isso, daí eu vou lá e eu caio de novo naquele pecado, eu me arrependo, eu choro, eu me sinto horrível, eu falo, eu não vou mais fazer isso, e daí eu me esforço, depois eu caio de novo naquele pecado. Ele falou para mim, eu estou cansado, o que eu faço, pastor? Quem já passou por isso? Eu sei que eu já passei por isso, quem já passou por isso? Na hora eu pensei, eu pensei na minha cabeça, ele tem que fazer uma libertação, o cara tem que fazer uma cura, o cara tem que fazer, sei lá, eu vou botar ele num plano de leitura bíblica diária. Eu estou pensando, ele tem que participar da intercessão que acontece aqui na igreja às 6 horas da manhã toda quinta-feira. Eu estou pensando, ele tem que jejuar. Todas as coisas que um pastor pensaria, eu estou tentando receitar e diagnosticar a situação. E daí o Espírito Santo falou comigo, não. Em outras ocasiões talvez você faria isso, mas nessa ocasião, João 14, 26. O que o Senhor está querendo dizer, Pai? E eu sentia Deus falando para mim, o Espírito Santo vos fará lembrar. Eu parei, ele falou assim, tudo bem, você está lembrando tudo aquilo que você fez de errado, o padrão de pecado, eu sei que você já se arrependeu, você reconhece isso, mas deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi o maior encontro que você já teve com Jesus? Ele arregalou os olhos e falou para mim, o maior? Eu falei, o maior encontro que você já teve com Jesus? Ele falou assim, foi nesse último retiro de jovens da igreja. O que aconteceu? Cara, o Senhor me pegou de jeito, cara. Eu estava louvando, não conseguia nem mais ficar de pé. Eu tentei sair da cadeira para ir lá para frente, para eu ir para o altar, não consegui nem chegar lá. Eu caí no meio do caminho, fiquei estirado no chão. O cara levantou, terminou o louvor. O pregador pegou, ainda não conseguia sair do chão. Daí eu estava lá deitado, daí eu comecei a ter uma sensação muito doida. Eu comecei a ver o poder de Deus vindo como uma eletricidade, da cabeça até os meus pés. Eu fiquei chacoalhando uns 30 minutos. De repente parou. De repente eu comecei a sentir como se tivesse cercado de anjos. E de repente veio um negócio como se fosse um manto líquido mais caloroso, e eu comecei a ver que era o amor de Deus, e eu nunca senti tão amado, e eu nunca senti uma paz, e eu fiquei lá, e quando eu acordei já tinha até acabado o jantar. Eu fiquei lá 5 horas, pastor. Falei, e aí? Minha vida nunca mais foi a mesma. Aquilo lá foi um encontro que eu tive com Deus. Aquele dia eu soube, eu encontrei Deus. Eu falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, então faz o seguinte, aquele momento que você estiver tentado a pecar de novo, lembra do teu encontro. Ele ficou me olhando, como assim? Lembra do teu encontro. Você está perto de pecar? Lembra daquele retiro de jovens ano passado, que você ficou estirado debaixo do toque de Deus por 5 horas. Ele falou assim, acho que daí eu não vou ter nem mais clima para eu pecar. Deixa eu falar uma coisa, não subestime o poder da memória. Fala comigo, não subestime o poder da memória. Fala para quem é do teu lado, você não precisa subestimar, você não deve subestimar o poder da memória. Olha para essa pessoa e fala assim, porque Jesus falou isso. Fazei essas coisas em memória de mim. O que ele falou para você fazer em memória dele? Você partir o pão e beber do vinho. O que é a Santa Ceia? Deixa eu falar para você o que é a Santa Ceia. A maneira como eu enxergo é um mecanismo espiritual para amaciar o nosso coração. A Santa Ceia não é um ato religioso. A Santa Ceia não é um ato que nós evangélicos fazemos todo primeiro domingo do mês, ou não sei quando que vocês fazem aqui nessa igreja, cada igreja é diferente, mas tem muita igreja que faz todo primeiro domingo do mês. Deixa eu falar para você o que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um mecanismo que o próprio Jesus falou, eu vou armar essa para vocês nunca esquecerem, para vocês lembrarem, para vocês terem memória, para que vocês nunca venham ter o coração duro, para que vocês venham voltar para aquilo que importa, para que vocês não se afastem da essência, para que vocês voltem à raiz da tua fé, para que vocês não pensem que vocês estão sofisticados espirituais demais, para não valorizarem aquilo que nos une, a cruz. Isso que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, deixa eu falar uma coisa, você não consegue tomar a Santa Ceia, por mais apressado que você esteja, e para nós pastores e líderes, por mais preocupados com o andamento do culto que você esteja,
Você não consegue pegar o pão que é o corpo, o vinho que é o sangue, sem falar: Jesus, muito obrigado pela cruz. Se não fosse nem por esse sangue, por esse pão, não teria nenhuma igreja para me preocupar. Vamos pensar. Você pode estar na correria do teu dia, você pode estar passando uma série de coisas, só que você não consegue comer o pão, você não consegue tomar o vinho, sem você pensar: eu só estou aqui por conta da cruz. Fazer isso em memória de mim. Por que ele fez isso? Porque ele montou um mecanismo para proteger nosso coração. Faz sentido? E aqui, quando ele fala assim: o Espírito Santo, ele vem te ensinar todas as coisas, ele vai fazer te lembrar, ele vai trazer a memória. Abre comigo aí, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, versículo 12, diz assim. Vocês estão bem aí, galera? Pode continuar? Tá bem? Vamos lá então, estou quase lá, quase no finalzinho. 2 Pedro 1, versículo 12 diz assim: isso aqui é o apóstolo Pedro. Você tem que entender uma coisa: isso aqui é o apóstolo Pedro, que esteve andando com Jesus, que esteve no momento que Jesus estabeleceu a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Olha só o que Pedro diz, versículo 12, ele diz: por isso, eu sempre terei o cuidado, fala comigo, cuidado, fala zelo. Ele fala assim: eu terei o zelo de lembrar-lhes estas coisas. Ele está falando assim: eu não sou leviano de deixar de lembrar você. Se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. O que ele está falando no 12? Olha, eu sei que você já sabe o que eu estou te falando, mas porque eu não sou leviano, eu vou deixar de falar isso para você. Porque eu tenho cuidado, porque eu sou zeloso. Mesmo sabendo que você já sabe, eu fico te lembrando. É isso que Pedro está falando. Olha só o que ele fala: eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, olha só, galera, presta atenção, despertar a memória de vocês. Ele fala: tem gente que está adormecido espiritualmente, você não chora na presença de Deus há muito tempo, você não consegue, todo mundo está sentindo alguma coisa, você está lá tipo assim, ó. O nego do teu lado está tipo: ah, meu Deus do céu. A pessoa do teu lado está ajoelhada tipo: ah. O outro cara aqui do teu lado está tipo: ah. E você está assim. Você está entediado espiritualmente. A tua cabeça está num conflito. Você fica olhando e fala assim: cara, será que é tudo isso? Para minha vida está um tédio espiritualmente. Como que esse cara tem tanta emoção, o cara tem tanta adrenalina espiritual e eu estou assim? Sabe por quê? Porque você não tem o teu espírito desperto. Você está adormecido no teu homem interior. Você precisa de memória. Memória do último toque de Deus na tua vida. Memória do amor de Deus sobre você. Memória do poder do Espírito Santo. Memória daquele dia quando todo mundo falou que era impossível e Deus provou que é possível. Você tem que ter memória. Ele fala assim, ó: considere importante quando estiver no tabernáculo desse corpo, despertar, fala comigo, despertar a memória de vocês. Põe a tua mão no teu peito agora, repita comigo: Senhor Espírito Santo, desperta em mim, desperta o meu espírito, através da memória daquilo que Cristo já fez por mim. Amém? Versículo 14: porque sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me falou. Ele falou assim no 14, ele falou assim: eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. É basicamente isso que ele está falando. Versículo 15: eu me empenharei contudo, para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Ele está falando assim, ó: assim como Cristo, que sabia que ele ia partir, ele criou um mecanismo para que a gente venha sempre ter acesso à memória. Eu vou me empenhar com tudo, mesmo depois que eu vou morrer, já que eu não estarei em corpo presente, te lembrando das coisas que solidamente vocês já sabem. De alguma maneira eu também vou vir com algum mecanismo para que vocês não esqueçam daquilo que Cristo já fez. Esse era o apreço que o apóstolo Pedro tinha para memória. Não subestime o poder de memória. Eu lembro que mais ou menos uns 17 anos atrás, eu estava começando a faculdade, eu tranquei matrícula para fazer missões com o Jocum, e eu fui enviado junto com uma equipe de uns 12 missionários ou 11 missionários
nós fomos para Filipinas. Eu era adolescente, eu estava quase com 20 anos de idade, e eu lembro que eu estava lá e eu tinha um amigo meu que eu conheci nessa viagem, a gente dividia quarto, a gente ficou muito amigo, o nome dele era Joel. O Joel é um cara, ele é um gringo, o cara canta pra caramba, ele toca violão. E você sabe assim, né? Você pode ser feio, você pode ser muito feio, mas se você canta bem, toca bem, as minas piram em você. Que não é o caso do Eliezer, porque o Eliezer é bonito e canta bem. Mas o Eliezer é casado. Olha, esse meu amigo, cara, ele não era só um bom cantor, não era só um bom músico, o cara era bonito pra caramba, o cara era modelo. Então você imagina. Daí eu falei pra ele assim, cara, não é justo. Deus, isso não é justo, Deus. E o que aconteceu foi o seguinte, foi para as Filipinas. E quando eu estava nas Filipinas, eu lembro que eu queria tanto fazer evangelismo nas universidades. Desde lá eu tinha um amor por universidades. E eu falava assim para o meu líder, cara, me deixa ir lá para as universidades, cara. Ele falou assim, ó, fora do programação você pode fazer o que você quiser. Na hora do intervalo, na hora dos dias de folga, eu pegava eu e o Joel e falava assim, vamos lá para a Universidade das Filipinas, lá em Manila, a maior universidade das Filipinas. E daí a gente chegava lá, ele vinha com o violão dele e falava assim, e agora, o que a gente vai fazer? Tipo, vamos ganhar uma para Jesus, cara, como que a gente vai fazer? E eu não estou falando que você tem que fazer dessa maneira, por favor, é o que eu fiz. Eu não recomendo que você faça, na verdade eu não sei nem o que eu recomendo, mas... se eu estiver falando besteira, depois o teu pastor vem aqui e vai corrigir tudo. Eu falei pro João, pega o teu violão aí, começa a tocar aí, sei lá, toca Bob Marley. Eu comecei a tocar Bob Marley, eu falei, toca aí, eu comecei a falar umas bandas lá, toca Google Dolls, na época eu tava tocando lá, toca aí Aerosmith aí, daí ele começava a tocar, de repente as meninas começavam, tipo, caraca, velho, esse cara é um rockstar, e vinha, ficou 300, 400 jovens, lá na praça da universidade. Daí eu falava assim, agora toca as músicas da Vineyard, que é tipo música de louvor, né? Toca as músicas da igreja. Daí ele começava a tocar a música da igreja e o pessoal ficava... não entendiam nada, paravam de cantar, não conhecia a música. Eu falava, agora toca mais uma. Daí tocava mais uma. Daí ele cantava, daí o pessoal ficava lá. Tinha uns que começaram a ir embora, mas daí eu falava, toca mais uma. Daí eu falava, Deus, agora, vai ser agora, hein? Vai ser agora, hein, Deus? Eu nunca tinha pregado na minha vida. Tinha 19 anos, eu falei, agora, vai. É tipo quando você tá pulando numa piscina, assim, tipo, vai. Daí eu falei, valeu, Joel! Fala, pessoal! Tipo, que agora o que eu faço? Tem que pregar, o que eu falo? Eu nunca preguei na minha vida. Meu nome é Theo, esse aqui é o Joel. Daí Deus falava pra mim assim, conta a tua história. Cara, eu nasci no Brasil. E eu começava a contar, daí o pessoal falava, Ronaldinho! Você vai em qualquer lugar do mundo, você fala que é brasileiro, o povo já grita Ronaldinho. E daí eu comecei a contar a minha história, daí eu falei assim, daí teve uma pessoa que entrou na minha vida e mudou tudo, o nome dele é Jesus. O pessoal olhava, Jesus. Daí eu contava a história do evangelho. Daí no final eu falei assim, eu e o meu amigo Joel, a gente vai estar aqui. Se você quiser, você vem e conversa com a gente vai falar para Jesus mudar a tua vida. Valeu, pessoal. Vocês podem ir embora. E ninguém ia embora. Eu falei, o que vocês querem? Fala mais. Então, pessoal. Cara, a gente começou a fazer isso toda folga. A gente tinha uma folga por semana, a gente fazia isso nas universidades, cara. Eu e o Joel. E, cara, a gente começou a ver que Jesus estava nos usando. Eu tinha 19 anos, o Joel tinha 18 anos, eu tinha 19. Tipo, a gente ficou, caraca, Deus usa a gente, velho. E a gente ficou empolgado. E daí a gente começou a sonhar. E daí eu falava assim pro Joel, caraca, velho, a gente é os novos Billy Graham. A gente voltava para o nosso dormitório, a gente estava hospedado numa base missionária, a gente voltava lá, a gente não dormia, a gente ficava adorando a Deus, a gente ficava orando em línguas, tipo 4, 5 horas. Daí os outros caras ficavam, cala a boca, vai lá, ora lá fora, a gente quer dormir. A gente estava tendo encontro com Deus, a gente tinha as vigílias espontâneas. Cara, a gente teve tantos momentos com o Senhor. Daí eu lembro que ao longo dos anos, daí a gente foi perdendo contato, a gente voltou, saiu das Filipinas, a gente voltou para a base central da Jocum, lá no Havaí, a gente foi fazer outros treinamentos, eu saí para outras viagens, o Joel foi para outros cantos, e de repente a gente perdeu contato, e daí um dia, 7 anos depois, eu estava numa cidade chamada Nashville, e Nashville é a capital da música nos Estados Unidos.
Eu estava lá em Nashville para uma conferência e eu estava lá já, nessa época eu já era um dos pastores jovens na igreja que eu pastoreava lá em North Carolina, na Carolina do Norte. Eu estava lá e de repente meu telefone tocou, era um amigo meu. Ele falou assim para mim assim, cara, você está em Nashville? Eu vi aí pelas tuas postagens do Facebook. Eu falei, tô. Você sabia que o Joel mora aí? Eu falei, Joel? Mora aqui? Mora aí. Eu falei, caraca, eu não sabia não, faz 4, 5, 6 anos que eu não falo com esse cara. Ele falou assim, pois é, ele está aí. Você devia ir lá ver ele. Falei, mas pelo que eu vi no Facebook dele, acho que ele não está indo muito bem, não está com Jesus não. Falei, por isso, você tem que ir lá ver ele. Acontece que Joel, depois de um tempo com a missão, ele acabou saindo da missão porque ele queria ir para Nashville ser um rockstar. Ele tinha uma banda e ele começou então a gravar e começou a tocar, e as gravadoras às vezes escutavam, às vezes não escutavam. Daí eles armavam alguns shows para ele. Daí eu entrei em contato com ele e falei, Joel, eu tô aqui em Nashville. Ele falou assim, cara, eu vou tocar num bar hoje à noite, se você quiser cola lá, vai ser muito bom te ver. Eu falei, beleza, eu vou passar lá. Terminou o culto lá, o congresso, terminou, eu passei, peguei eu estava com um carro do amigo meu, falei, cara, eu vou lá ver o meu amigo. Ele falou assim, vai lá, fica à vontade, me deixa lá no lugar que ele está hospedado. Eu fui sozinho. Cheguei lá, eu entrei no bar, comecei a ver a galera, os amigos do Joel, já saquei o que estava acontecendo. Eu comecei a ver, ele saiu depois do show dele, banda animal, tocou pra caramba, que nem sempre, o cara era bom pra caramba. Daí ele foi lá, me deu um abraço, conheci os amigos e tal, e eu fiquei observando eles fazendo o que eles estavam fazendo. E daí terminou, ele falou assim pra mim, cara, amanhã eu vou ter que acordar cedo, o pessoal vai pra um outro bar, eu não vou não, eu vou pra casa. Eu falei, então beleza, eu tô indo pra casa. Aí eu falei, cara, foi bom te ver. Ele falou assim, vem comigo pro estacionamento, vamos andar lá junto até o carro. Beleza, vamos lá. Estou andando junto pro carro, eu estou falando, e aí Deus? Eu estou decepcionado, porque esse aqui era um cara que era o meu parceiro de avivamento. O cara está frio, está longe de Jesus, e eu acabei de presenciar ele fazendo coisas que são coisas que pessoas longe de Jesus fazem. Eu sei como está o estado do coração dele, até a maneira dele me tratar, parece que tem uma coisa entre a gente, e eu estou tentando ser gente boa, mas o meu coração está triste. Eu estou andando com ele para o estacionamento, e o Espírito Santo fala comigo, você não vai pregar para ele, você não vai ficar botando o dedo na cara dele, não vai fazer nada, eu vou te direcionar o que você vai fazer hoje. Falei, amém. A gente chegou no carro, eu estou para entrar no carro, ele está para entrar no carro dele, a gente está lá e o Senhor falou para mim, você lembra aquele dia nas Filipinas? Eu falei, Joel, você lembra aquele dia nas Filipinas? Ele estava fumando cigarro lá e ele falou, como assim, cara? Aquele dia que a gente foi para aquele colégio público, e você começou a tocar, daí a molecada começou a cantar junto com você, daí você começou a tocar os louvor, daí eu vim com a minha história, e daí aquele dia 300 adolescentes deram a vida para Jesus. Você lembra aquele dia, cara? Dele, que a gente se sentia tipo os maiores avivalistas do mundo, né? Falei, você lembra? Ele ficou me olhando e falou assim, cara, por que você está falando isso? Não. Ô Joel, você lembra aquele dia que a gente estava para dormir? E daí o Espírito Santo invadiu o nosso quarto, a gente começou a chorar, a gente ficou na presença de Deus umas 4, 5 horas, naquela noite a gente nem dormiu, porque o poder de Deus veio tão forte que acabou todo mundo no chão chorando. E daí ele olhava para o chão e falava assim, Theo, para com isso, cara. O que você está fazendo? Joel, você lembra aquele dia que a gente pregava nas universidades, daí a gente pegava a condução para voltar para a base missionária, daí a gente sonhava, e a gente falava que um dia a gente estaria nos estádios ao redor do mundo, você com a tua banda, tocando louvor, adoração, daí eu ia pegar o microfone, falar a palavra, a gente fazia um apelo, daí neguinho ia sair correndo, ir para o altar, daí o poder de Deus ia cair, em geral ia estar fritando, e daí a gente ia falar tipo, caraca velho, a gente é sinistro pra caramba. Você lembra aquele dia que a gente sonhava com isso? Você lembra dos nossos sonhos? De repente ele ficava olhando para baixo e falou assim, para velho. De repente eu vi que ele começou a chorar. E a única coisa que ele falou para mim é, Theo, estou precisando de ajuda, ora por mim. É o poder da memória. Quando foi a última vez que Deus te pegou de um jeito? Naquela vigília, naquela conferência, naquele retiro.
Quando foi a última vez que Deus te pegou de um jeito, dentro do teu carro, que você chorava tanto, que você falou, eu tenho que puxar o carro, eu tenho que encostar o carro para não bater? Quando foi a última vez que Deus te pegou de um jeito, você sozinho no teu quarto, lendo a palavra, e parece que aquele versículo que você leu já 84 vezes antes, parece que aquele negócio pulava das páginas, eram vida para você. Quando foi aquela última vez que Deus te encontrou no teu devocional? Que você chorava diante da presença de Deus, que você se atrasou para o teu trabalho, para a tua faculdade? É o poder da memória. Você quer terminar bem tua corrida? Corra com a memória viva. Corra com a memória viva. Eu faço esse exercício constantemente. Às vezes eu estou pegando voo para lá e para cá, estou correndo para cá e para lá. Eu estou com meu fone, eu estou com louvor, adoração. E hoje, graças a Deus, por telefone, smartphone, eu tenho minhas palavras proféticas digitadas. E eu leio, até hoje eu leio, em 1992, dia 25 de outubro de 92, Igreja Monte Sião. Na época a gente não era nem no Morumbi, era lá na zona oeste de São Paulo, bairro de Pinheiros. Eu era um moleque, eu era uma criança. Tinha um profeta chamado Dr. Fred Roberts, da África do Sul. Antes dele pegar a palavra, ele interrompeu a oferta. Ele pegou o microfone, interrompeu a oferta, parou tudo, pegou, apontou para mim e falou assim: menino, levanta aí, tem uma palavra de Deus para você. Ele começou a profetizar tudo que hoje é o Dunamis. Eu lembro daquele dia de 25 de outubro de 92. Eu também lembro do dia 15 de novembro de 2003, quando eu estava lá na Carolina do Norte, no meio do mato, no interior, na roça, numa igrejinha. Eu estava lá sentado numa igreja de negros. Eu era o único não negro na congregação. A profeta, cheia do fogo, aquele sapatinho do fogo, sabe? Ela parou tudo e falou assim: ei, você é mexicano? Eu falei: nem sou mexicano, eu sou brasileiro. Fica de pé. E ela começou a profetizar tudo. Ela falou assim: eu vejo música, eu vejo luzes, eu vejo artes, eu vejo conferências, eu vejo você nas universidades, Deus vai te usar, eu vejo jovens, tem alguma coisa aí que Deus vai fazer, é um movimento, vai acabar saindo das universidades e vai entrando nas esferas. É Dunamis. Eu lembro daquele dia. De vez em quando, sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a pegar aquelas palavras que Deus deu para você uma década atrás. Aquela palavra que Deus deu para você 5 anos atrás. Na verdade, antes, você precisa anotar. Você precisa gravar. Você precisa guardar com preciosidade. Você precisa valorizar aqueles momentos. Tem coisa que Deus já falou para você no teu secreto, em oração, que você tem que começar a anotar. Você tem que voltar para aquele caderno lá cujas páginas já estão amareladas, que a tinta veio de um lado e já penetrou para o outro lado da folha. E você tem que olhar e falar assim: Deus, eu creio. E quando você começa a ler aquele negócio, ele começa a maciar o teu coração. Quando foi a última vez que ele te tocou? Número 3. Corra com a eternidade no coração. Eclesiastes 3:11. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:11: Ele fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Nosso tempo está avançado, eu vou terminar rápido esse terceiro ponto. Eu quero falar uma coisa para você. Outro dia eu estava assistindo o jornal e era logo depois dos ataques terroristas lá na Bélgica. Não sei se você lembra disso. Acho que foi ano passado, ataque terrorista no aeroporto da Bélgica. Eu estava lá e o Espírito Santo falou para mim: presta atenção na cidadania desses jovens terroristas e presta atenção na idade desses terroristas. Eu fiquei olhando a matéria, assistindo a matéria, e daí eu comecei a ver que eles eram 2 belgas e 1 francês, todos eles, um de 19 e outros 2 com seus 20 e poucos anos de idade. Falei: Deus, eles são 2 belgas, 1 francês, são jovens de 20 e poucos anos de idade. A matéria terminou, o dia acabou, segui minha vida. 2 semanas depois,
eu estou lá no meio de alguma coisa, o Espírito Santo começa a falar comigo sobre aquele ataque terrorista. E o Senhor começou a falar comigo: você não entendeu? Eu falei: Deus, o que aconteceu? Eclesiastes 3:11. Também Deus fez tudo formoso em seu tempo, pôs eternidade no coração do homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto eu como você temos um anseio por eternidade nos nossos corações. Sabe, às vezes é mais fácil você assumir que você tem esse anseio, é mais fácil você confessar realmente eu tenho esse anseio, do que você tentar maquiar o anseio, tentar silenciar o anseio com busca de coisas passageiras. O que acontece é que aqueles jovens com ascendência do Oriente Médio, provavelmente seus pais ou seus avós lá no Iêmen ou no Líbano, ou seja, de onde for que eles vieram, eles estão pensando: a condição aqui não é boa, se nós emigrarmos daqui para a Europa, quem sabe os nossos filhos vão ter uma condição melhor, por mais que nós venhamos ter que fazer trabalho que talvez não seja um trabalho honroso, mas não faz mal, mesmo que nós venhamos ter que, talvez até que ser humilhados, sofrer preconceito, os nossos filhos vão nascer com cidadania europeia, os nossos filhos vão ter um passaporte europeu, os nossos filhos vão crescer numa sociedade de primeiro mundo, e isso é algo que nós devemos a eles. Nós queremos dar uma oportunidade e dar um futuro para os nossos filhos, e quem sabe para aqueles pais, aquilo que mais eles tiveram orgulho é de falar que os meus filhos são europeus, eles são 2 cidadãos belgas, ou ele é um cidadão francês, ele compete de igual para igual com todos os outros jovens franceses, ele tem acesso à mesma educação que outros jovens franceses, ele tem o mesmo acesso à saúde pública que com outros jovens belgas, eles vão competir no mercado, eles vão ser e eles são alguém na vida, mas em algum lugar o inimigo já sabia. Deus fez tudo formoso em seu tempo e pôs eternidade no coração do homem. E o inimigo, com uma mentira, capitalizou no fato que todos nós temos um anseio por eternidade. Eu não concordo com o terrorismo, obviamente. Deus não concorda e se entristece com o terrorismo, mas eu entendo em parte porque uma pessoa fez aquilo. Porque em algum lugar aquele jovem está olhando e está falando assim: eu tenho acesso a tudo que um país de primeiro mundo como a França, como a Bélgica pode me oferecer. Meus pais falaram para eu estar aqui, mas isso não satisfaz o anseio pela eternidade do meu coração. Até que vem alguém com uma mentira do fundo dos infernos falando: ei, você quer ter um prêmio, uma recompensa eterna? Abrace então esse islamismo radical, vai lá e seja terrorista. E ele fala assim: será que isso vai saciar esse anseio por eternidade que eu tenho no meu coração? E o inimigo cegou os olhos desses jovens, o inimigo fez com que eles acreditassem nessa mentira, eles abraçam no engano aquilo, e eles estão matando pessoas e se matando pensando: eu estou conquistando algo na eternidade. Faz sentido? O Senhor começou a falar comigo: esses são os islâmicos radicais. Cadê os cristãos radicais? Cadê os cristãos radicais que estão dispostos a entregar sua própria vida? Mas não para matar pessoas, mas para entregar mais vida para pessoas. Cadê os cristãos radicais que estão olhando para as coisas que o mundo pode oferecer e falar: Deus, muito obrigado, mas eu sei que isso aqui é só um meio e não é o fim. Eu nunca vou, sabe, uma geração que vai dizer para Deus: Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, mas o nosso coração está atrás do abençoador. Se as bênçãos vierem, muito obrigado, que nós venhamos ter sabedoria e maturidade para usar as bênçãos, para continuar expandindo o reino do abençoador. Sabe, deixa eu falar uma coisa: Jesus não morreu na cruz por mim, por você, para que nós viéssemos ser apenas bons cidadãos. Cristianismo é mais do que boa cidadania. Não reduza cristianismo a um código de boa ética. Cristianismo tem que ser algo que é o Espírito Santo vivo dentro de nós. É um andar cujos nossos olhos estão fitos naquilo que é eterno. É um andar que é
é mensurado por quanto que nós conseguimos invadir o impossível, e não se nós estamos simplesmente seguindo regras ou as leis da sociedade. Isso é ponto passivo. Todos nós temos que ser bons cidadãos. Eu não sei se você parou para pensar, mas ateus são bons. Tem ateu que é melhor cidadão que evangélico, tem budista que é melhor cidadão que evangélico. Deixa eu falar, o que faz diferença entre nós e eles é que nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Não reduzimos o cristianismo à boa cidadania. O cristianismo tem que ser algo que nós somos movidos pela eternidade. Ele pôs um anseio no nosso coração, sabendo que esse anseio seria aquilo que faria com que nós viéssemos correr atrás dele. Assim, só o Senhor consegue. Sabe, as palavras de Pedro: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Deus, ele está falando: Jesus, só as tuas palavras conseguem saciar esse anseio no meu coração. Cara, Deus está nos chamando para correr bem essa corrida. Sabe, o sinal que nós estamos cada vez mais correndo, sabe? Eu tenho falado: Deus, o Senhor, não é possível que Jesus morreu na cruz por mim para que eu viesse viver um cristianismo seguro. Cara, eu não quero viver um cristianismo de tal maneira que as gerações que virão depois de mim vão falar assim: isso é cristianismo? Ah, que tédio. Cara, que nós venhamos viver um cristianismo que é um cristianismo de aventura. Sim, isso talvez vai incluir ou vai significar que nós vamos ter que pôr as nossas próprias vidas no altar. Faz sentido? Eu sei que talvez isso aqui não tem nem muito a ver com a mensagem, mas deixa eu falar, eu sinto que Deus está trazendo uma época na igreja onde jovens evangélicos vão se levantar e eles vão abraçar o chamado por martírio. Eu sei que sou radical, mas cada vez mais eu estou vendo jovens que estão ficando cada vez mais desiludidos, jovens cristãos desiludidos com o evangelho. Tipo, é só isso? É só isso? É viver nessa bolha gospel? É só isso? É comprar livro gospel? É cantar música gospel? É vestir roupa gospel? É viver em eventos gospel? É só isso? Deixa eu falar, Deus pôs um anseio por eternidade nos nossos corações. Assim como o inimigo está levantando pessoas de outras fés que são mentirosas para serem radicais e trazer destruição, o Espírito Santo está se movendo ao redor da face da terra, no corpo de Cristo, na noiva de Jesus, levantando uma geração que não ama a sua vida a tal ponto que fala assim: eu entrego a minha vida nem se for para a morte. É um mover que eu estou falando para você, já está acontecendo. Eu estive já há 3 meses atrás, eu estive no Havaí, ensinando, dando treinamento na base de Jocum. Lá naquele momento, tinham mais ou menos 8 casais jovens, mais jovens do que eu e minha esposa. 8 casais jovens falando assim: nós estamos indo. São casais, 3 deles são da Escandinávia e os outros são da América do Norte. São casais que têm tudo, as oportunidades que sociedades de primeiro mundo podem oferecer. Eles estão falando assim: nós estamos indo para o mundo muçulmano pregar o evangelho e nossas famílias sabem que talvez nós nunca voltaremos. Eu falei: o que te leva a fazer isso? Eu falei assim: eu fui constrangido por esse amor, cara. Eu não consigo voltar para viver daquela mesma maneira. É a única coisa que faz sentido, é isso, é seguir o exemplo de Jesus. Eu não sei você, mas a pessoa que pensa nisso e pensa assim, vai terminar bem a corrida. Tem uma mentalidade naquilo que é eterno. É uma pessoa que fala assim: eu estou lutando, eu estou correndo atrás de uma coroa de glória incorruptível. Não quer dizer que Deus não vai te abençoar com coisas materiais aqui na terra. Às vezes Ele pode, na soberania dele, te abençoar ou não te abençoar. A presença de coisas materiais não quer dizer, não mede a tua espiritualidade. O que eu estou querendo dizer é que, sabe, é um coração que fala: Deus, se o Senhor me abençoar com coisas terrenas, eu vou usar as coisas terrenas como um meio para o fim. O fim sempre é, sabe, deixa eu falar uma coisa, vou fazer um parêntese dentro de um parêntese. Aonde está o erro da questão da prosperidade? É quando nós confundimos e trocamos o meio pelo fim. Deus e o seu reino sempre será o fim. As bênçãos sempre serão o meio. O dia que você põe Deus para ser um meio, para você alcançar bênçãos, você está no engano. Contanto que você tenha os meios como bênçãos para você expandir o reino de Deus, você está no caminho certo. É bem simples.
Em algum momento a gente começou a pregar o oposto. Busca a Deus para Deus te abençoar. Na verdade não, Jesus falou, você quer me seguir? Pega a tua cruz e me segue. Faz sentido, gente? Se Ele te escolhe abençoar aqui na terra, amém, pega as tuas bênçãos e usa para a expansão do reino dEle. Mas Deus está trazendo um mover ao redor dessa terra. E eu falo para você que dentro da igreja de Jesus Cristo existe um anseio de uma geração que fala, eu quero correr bem. Deus, sabe, e o Senhor tem falado para nós, eu sei que essa lista não é exaustiva, é uma lista que eu tenho carregado no meu coração. Então Deus, eu quero correr com as gerações em mente. Eu quero correr, sabe, se Deus, que o Senhor me guarde, mas se um dia eu me desviar, eu estou desperdiçando o suor de gerações passadas, e eu também estou armando gerações futuras para ficarem longe de Ti. Então não diz respeito só a mim. Então me dê graça para correr bem. E Deus, eu quero correr com memória viva. Pai, que meu coração, proteja meu coração de ficar duro, proteja meu coração de ficar insensível, proteja meu coração de ficar cínico. Eu não quero ser espiritual tão espiritual, tão sofisticado demais, que eu entro na igreja com aquela atitude. Ai, já vi isso, já sei disso, o que mais? Vai. Já viu o crente assim? Deus, eu quero ter um coração macio. Amém? E Deus, eu quero ter um coração que é fito naquilo que é eterno. Feche teus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, intensifica a tua presença no nosso meio. Intensifica o teu toque aqui no nosso meio. Eu peço que o Senhor toque os nossos corações hoje. Nós estamos reunidos hoje, nós queremos aqui falar como um corpo, que nós queremos terminar bem. Nós queremos correr essa corrida que está descrita em Hebreus 12, desvencilhando a nós mesmos de pecados e coisas que venham nos prender. Hoje à noite, Deus, eu peço que no nosso coração o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual. Abre a nossa visão espiritual, para que nós venhamos enxergar as gerações passadas. Muito obrigado, Deus, pelos missionários que o Senhor enviou ao Brasil. Muito obrigado, Deus, pelas gerações de pastores que discipularam os nossos pastores. Muito obrigado, Pai, pelos nossos pais espirituais e nossos avós espirituais. Pai, hoje nós carregamos esse bastão e nós queremos correr de tal maneira que nós já venhamos armar a próxima geração a estar cada vez mais perto de Ti. Nós acreditamos, Deus, que é possível que o nosso teto venha a ser o chão da próxima geração. Eu peço, Pai, que o nosso coração também venha estar sensível. Pai, nós não queremos ser encontrados como aquelas pessoas de coração duro. Que nós venhamos ser aquele grupo de pessoas que Jesus falava, a eles não é dado a conhecer os mistérios, mas para vocês, meus amigos, vocês sim é dado para conhecer os mistérios do reino. Nós queremos ser encontrados como pessoas com coração macio, prontos para receber os teus mistérios, os segredos do reino. Pai, nos perdoa de atitude às vezes que tem feito com que o nosso coração se torne insensível. Pai, nós queremos se conhecer. Pai, nós queremos estar tão sensível, assim como minha mãe falava, quando você está tão perto de Jesus, o sussurro de Jesus soa como um grito no seu ouvido. Pai, nós queremos estar tão perto de Ti, que o Senhor não precisa berrar, o Senhor não precisa nos cutucar, o Senhor só olha, só sussurra, e nós já reconhecemos a Tua voz. Pai, nós queremos ter um coração que está voltado às coisas eternas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoa, Pai, mas nós queremos usar a nossa bênção como meio para que o Teu reino venha continuar expandido. E se nesse lugar agora, Espírito Santo, o Senhor está chamando alguns até para abraçar essa convocação ao martírio, nos dê graça para isso. Eu sinto de Deus que tem algumas pessoas aqui, é o que eu não estava nem planejando fazer, mas eu sinto de Deus para fazer isso agora. Talvez você está aqui e está falando assim, eu sinto Deus me chamando,
para entregar a minha vida para missões, para os lugares mais escuros, para os lugares mais longínquos, para os lugares que ainda nunca escutaram falar de Jesus. E quem saiba eu nunca mais volte para viver uma vida como outras pessoas estão vivendo ao meu redor. Talvez é a maneira de você entregar a tua vida para um povo longínquo, uma etnia longe, que nunca conheceu Jesus. Eu creio que existem alguns aqui que estão com esse chamado missionário. E eu sei que não é muita gente. Eu sei que são algumas pessoas muito seletas que Deus já está falando com você. Eu creio que tem até alguns que já tem um tempo até buscando confirmação. Deus, será que isso sou eu? Eu sei que isso aqui não é para todo mundo, não é nem para a maioria. Eu acho que também não é nem para um bom grupo de pessoas. Eu acho que é um pequeno grupo de pessoas aqui. Mas eu sei que Deus, você está falando assim, Deus está me chamando para entregar minha vida para o campo missionário. Se isso é você, fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Se você sente, se você tem certeza, Deus está te chamando para missões, para você entregar a tua vida para um grupo de pessoas longe, uma outra cultura, um outro país, talvez o mundo muçulmano. Não é para todo mundo que eu estou falando. Eu particularmente não sinto esse chamado, mas eu sei que Deus está levantando uma geração com esse chamado. Vem, Espírito Santo. Se você está perto de uma pessoa que está de pé, só estenda a sua mão na direção dela. Pai, nós pedimos agora, nessa noite, enquanto essas pessoas se posicionam, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha estar trazendo a tua capacitação, a tua graça. Marca essas pessoas hoje à noite. Marca essas pessoas com teu fogo. Marca essas pessoas, Deus. Só se você realmente está sentindo, fica de pé. Se você não tem certeza, por favor, sente, porque eu vou fazer uma oração. É uma oração perigosa. Só se você tem certeza, Deus está me chamando para o campo missionário. Não fica de pé se você não tem certeza. Não tem problema você passar por um processo onde você ainda está procurando confirmação. Só fica de pé se você tem confirmação. Você fala, eu tenho confirmação. Eu sei que eu sou chamado. Se você está de pé porque você fala, eu sei que eu tenho esse chamado. Pai, eu oro para todos que estão de pé. Ponha uma insatisfação divina no coração dessas pessoas. Que elas nunca consigam ser felizes sem fazer aquilo que o Senhor chamou elas a fazer. Eu estou falando para você, é melhor. Se você não tem certeza, só se você tiver certeza. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, que o Senhor marque esses corações agora, de tal maneira que elas só encontrem prazer cumprindo aquilo que elas estão se posicionando a fazer agora. Vai ser o maior sinal do teu chamado, é que você não vai conseguir encontrar alegria em qualquer outra coisa. Qualquer outra oferta humana não vai satisfazer esse anseio pela eternidade que Deus está marcando no teu coração. E esse anseio por eternidade só vai ser saciado o momento que você estiver naquela terra onde Deus tem separado para você. E naquela terra a sola dos teus pés irão pisar. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar graça. Você porá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai pôr as mãos sobre os oprimidos, eles serão libertos. Você vai abrir tua boca, os cativos serão livres, as pessoas virão para Cristo. Em nome de Jesus eu declaro agora as bênçãos de Deus vindo sobre você, a provisão de Deus vindo sobre você. Eu declaro agora em nome de Jesus as conexões divinas. Eu declaro vistos, passaportes, passagens aéreas. Eu declaro agora conexões com outros ministérios. Eu declaro agora a provisão para treinamento e capacitação. Em nome de Jesus eu declaro agora, até para você que não é casado, que está de pé, Deus vai trazer companheiro, a companheira que vai abraçar o teu chamado, porque esse será o chamado dele, esse será o chamado dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós selamos isso no mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Igreja, vamos todos ficar de pé. Erga suas mãos, toda a igreja, fica de pé onde você está. Começa a adorar a Deus, abre tua boca, começa a adorar a Deus.
Erga seu cântico espiritual a Deus. Você não precisa de letra para adorar a Deus. Começa, emita um som, faz um som, começa a clamar a Deus, abre tua boca. Se você tem línguas, levanta um cântico espiritual para Jesus agora. Às vezes agora é só no Espírito você não consegue expressar aquilo que Ele está fazendo dentro de você. Abre tua boca, começa a orar no Espírito. Se você pode usar no Espírito Santo, erga suas mãos, começa a adorar o Senhor. Se você quiser adorar em português, começa a cantar uma canção de amor a Jesus. Onde você está agora? Eis aqui a nossa adoração, Deus, do fundo do nosso coração, a nossa essência. O Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de todo poder. Diga Jesus. Levante a mão de quem está do seu lado e diga esse nome, todos juntos. Yeah.
Obrigado, Senhor. Abraça 3, 4 pessoas e fala assim: você precisa correr bem, cara. Você precisa correr bem. Não vai embora ainda, estamos terminando. Você precisa correr bem. Hoje foi só o primeiro dia. Obrigado, Theo. Deus te usou, cara. Obrigado. Louvado seja Deus. Pode acender a luz. Querido, eu preciso lembrar, tem um pessoal de Blumenau que está aqui já. A galera está chegando. Tem mais uma galera de Blumenau chegando amanhã. Glória a Deus por isso. Eu queria falar também da sala profética. Fiquei sabendo que foi um mover poderoso lá atrás. Então amanhã, você que quer passar na sala profética, a partir das 18h30 as salas estão funcionando. Você pode passar 1 hora antes do início do segundo período da conferência Metanoia. Esse só foi o primeiro período. Tem Cultura do Céu, Davi Fernandes, Salvaon, Marcinho Ramos, tem o nosso amigo Maza, tem também o Matheus Melo, Brunão Morada, tem uma galera boa para chegar. Amanhã, às 14 horas, nós estaremos aqui com Metanoia Kids, até às 16. A meninada vai romper aí, e à noite estaremos aqui no segundo período. Tem lá os produtos Dunamis, tem a cantina está aberta, a Rocha Store está funcionando, tem camisetas e pulseiras do Metanoia. Levante a sua mão. Senhor, obrigado por essa noite incrível. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo já nessa conferência. Nós te adoramos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Nós estamos abertos, Senhor, com os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e nós queremos mais. A partir de nós, que essa metanoia, esse arrependimento genuíno aconteça, para que a gente possa enxergar a cada dia mais o rei desse reino, o reino desse rei, que é tão bom, tão cuidadoso e tão zeloso com as nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre toda a igreja, e todos os metanoiados digam: dê um abraço carinhoso no teu irmão.